O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse recentemente que está criando um grupo técnico para elaborar propostas de revisão na reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017. Então, sobre essas possíveis mudanças, a gente conversa a partir de agora com o especialista em direito trabalhista e empresarial, Roberto de Faria, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Daniel, Paula. Prazer falar com vocês. Perfeito. O então candidato Lula sinalizou durante a campanha para a revisão de alguns pontos daquela mini reforma trabalhista que foi aprovada durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. Agora, já como presidente, Lula tem recebido pressão de alguns sindicatos. Queria pedir uma rápida avaliação sobre esse processo. Você, particularmente, doutor, é favorável a uma revisão de alguns pontos da reforma trabalhista? Se essa matéria avançar, quais seriam as consequências? Bom, era esperado, né, com a eleição e a entrada do novo governo, que a gente tivesse o avanço para essa revisão da reforma trabalhista ocorrida em 2017, um tempo recente ainda, pouco mais de 5 anos, né? O que me preocupa sobre a revisão, que pode ser feita a qualquer momento, né? A legislação está aí para ser revista, ser reavaliada. O que me preocupa com relação a uma possível revisão dessa reforma trabalhista não é em quais pontos vai ser discutido, em quais pontos pode haver uma mudança ou não. O que me preocupa é o espírito por trás dessa revisão, né? Hoje em dia, a gente vive aí algumas questões delicadas do ponto de vista da sociedade, polarização, politização de tudo, e que não é interessante que seja transferido para a legislação nenhum viés ideológico de qualquer lado que seja, né? A reforma trabalhista de 5 anos atrás trouxe importantes avanços da legislação como um todo, na CLT, para que a gente tivesse uma legislação trabalhista mais adequada à realidade atual das relações de trabalho, da sociedade como um todo. Eu vejo com preocupação, obviamente, né? Conheço bem o empresariado, a minha atuação é nesse segmento. Existem alguns pontos bastante delicados, a gente sabe que a questão dos sindicatos, o custeio dos sindicatos é um ponto delicado que provavelmente virá na discussão da revisão. A gente tem visto isso em alguns fóruns, em alguns grupos de estudo. A questão da regulamentação dos aplicativos também é um tema muito em voga, inclusive no TST, né? Também a questão dos acordos individuais, né? A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de que algumas matérias fossem objeto de acordo individual, e outras reservadas à negociação coletiva. Me parece que essa revisão também quer tratar sobre isso, sobre a abertura da possibilidade desses acordos individuais e trazer para o formato anterior. Então, de uma maneira geral, é preocupante. Revisão é possível, né? Mas o que me preocupa bastante não é a revisão em si, mas o espírito com que ela vai ser feita. Doutor, e qual que é o impacto na vida de quem paga, da população, em relação a essa reforma tributária? O objetivo da reforma é simplificar os tributos de bens e serviços ou, na sua opinião, é o contrário? No geral, me parece, saindo um pouquinho aqui da reforma trabalhista e falando um pouquinho da questão tributária, me parece que a gente vai caminhar para um cenário inicial de aumento de custo para todo mundo, né? Não sei exatamente quais os termos do que vai ser proposto pelo governo nessa seara tributária, mas me parece, pelo que eu tenho visto, pelo que a gente tem estudado, que vai haver, sim, um aumento para todo mundo num primeiro momento. Pois é, agora, doutor, há quem diga que a mini reforma trabalhista realizada durante a gestão de Michel Temer acabou beneficiando muito mais os empresários do que os trabalhadores. Esses que defendem a revisão dizem, inclusive, que a reforma acabou aumentando a informalidade no trabalho, sobretudo das classes menos favorecidas. Queria uma rápida avaliação acerca disso e também sobre a possibilidade de alteração para garantir certas seguranças para esses trabalhadores, uma vez que, segundo esses defensores, essas pessoas ficaram desprotegidas na legislação. Perfeito. Sem dúvida, como você falou, foi uma mini reforma, mas foi um avanço importante. Não acho que houve uma precarização, como tem sido dito desde que entrou em vigor, né? Alguns pontos são muito sensíveis, sindicatos perderam
força e poder nessa relação, precisaram se reinventar, e aqueles que não se reinventaram passaram por dificuldade e continuam passando, né? O que eu gostaria de colocar, e acho que é importante, Daniel, já que vai haver uma revisão, nós precisamos refletir. O governo precisa refletir, o Congresso precisa refletir e a sociedade também. Que direito do trabalho que nós queremos? Nós queremos um direito do trabalho do século passado, em que o Estado intervém diretamente nas relações, em que escolhe e impõe ao trabalhador o que ele deve querer, ou nós queremos um direito do trabalho conectado com a realidade atual, trazendo o trabalhador como protagonista das relações de trabalho, da sua relação de trabalho, né? Com capacidade de discernimento, de compreensão, sem deixar de lado, claro, classes de trabalhadores e alguns segmentos que precisam de um pouco mais de proteção, que isso faz parte da legislação trabalhista. É importante. A reforma trabalhista não trouxe só precarização, trouxe muitas garantias também, trouxe travas, como, por exemplo, na terceirização, né? Como, por exemplo, reservando para negociação coletiva matérias mais delicadas para os trabalhadores. Então, uma revisão que venha a ocorrer precisa, antes de mais nada, estar alinhada com o anseio da sociedade, o anseio dos trabalhadores e do empresariado como um todo, né? Me preocupa a questão dos sindicatos, o custeio dos sindicatos, que o trabalhador não quer, o trabalhador já disse que não pretende contribuir, a maioria dos trabalhadores não querem contribuir para os sindicatos, é preciso entender por quê, né? Só que essa conta não pode vir para o empresário, não pode vir para o empregador, né? Precisa achar uma forma de custeio que faça sentido. Doutor, e você falou sobre esse custeio, justamente sobre isso eu quero falar. Como que a economia tem visto essa reforma? Com preocupação. O meio empresarial está preocupado, né? A gente participa de alguns grupos, a gente tem se reunido, grupos de modernização, discussão de leis trabalhistas. Em um primeiro momento veio um certo alívio, porque não era uma revogação, como se falou na campanha, mas sim uma revisão, ou seja, não são grandes pontos, mas são pontos centrais, né? Há que se perguntar, por exemplo, o custeio dos sindicatos, por que os trabalhadores não querem contribuir com o sindicato, né? O que o sindicato precisa fazer para motivar os trabalhadores a contribuir? Óbvio, o sindicato não consegue sobreviver sozinho, mas esse custeio não pode ser do empresário, não pode ser do empregador. A folha salarial já é muito pesada, a carga tributária é pesada, os encargos sobre folha de pagamento são muito altos, e é justamente para conta de quem gera emprego, de quem gera receita, de quem gera riqueza para o país. Então é preciso achar um meio termo em que se promova segurança em alguns temas, né, importantes para os trabalhadores, mas também que não seja um desestímulo à abertura de novos postos de trabalho, a investimentos no Brasil como um todo. Pois é, doutor, o senhor falou sobre o espírito desse governo em relação à análise desses pontos da reforma trabalhista e para onde devemos caminhar. Eu até trouxe aqui uma informação, consegui separar, porque o ministro Luiz Marinho, no mês passado, em janeiro, ele anunciou a criação de 3 grupos de trabalho justamente para analisar a legislação trabalhista. 3 grupos de trabalho, um para debater a política de valorização do salário mínimo. Essa semana, inclusive, o presidente Lula anunciou um reajuste de R$ 18,00 no valor do salário mínimo. Será oficializado, inclusive, no dia 1º de maio. Um outro grupo de trabalho para desenvolver regras voltadas para trabalhadores por aplicativos. O senhor, inclusive, chegou a adiantar isso nessa entrevista. E um terceiro para estabelecer normas de negociação entre funcionários e empregadores. Algo que caminha justamente para o fortalecimento dos sindicatos, presumo eu. Se a gente fosse analisar ponto a ponto, que projeção é possível fazer sobre eventuais mudanças que esse governo queira fazer? Eu acho muito pouco provável que a gente fale em revogação completa, mas talvez ajustes pontuais. Seriam esses, talvez, os pontos principais, doutor? Me parece que sim. Nos grupos que a gente tem discutido, inclusive com representantes de trabalhadores e líderes sindicais, se fala muito na questão de custeio do sindicato, regulação do trabalho por aplicativo, o retorno das homologações de rescisão no sindicato, que é um passo ao passado, sem dúvida nenhuma, né? A questão da diminuição das possibilidades de acordo individual e, consequentemente, fortalecendo a negociação coletiva, e a questão da ultratividade, que é um tema importante, que o STF, inclusive, decidiu sobre a matéria, né? Que antes os acordos trabalhistas, convenções coletivas, venciam e continuavam valendo, gerando efeitos, até que sobreviesse um novo acordo, né? Com a reforma trabalhista, isso acabou. O acordo venceu
então aquelas condições entrem junto com o acordo, né? Está em pauta a discussão também dessa questão da ultratividade. Queria falar um pouquinho sobre a questão dos aplicativos, né? É importante a regulamentação do trabalho por aplicativo, mas é importante no ponto de vista contratual, né? E não do ponto de vista trabalhista, né? Acho muito difícil a gente conseguir trazer um encaixe perfeito da relação entre o Uber, por exemplo, e outros aplicativos com os profissionais, né, no âmbito do direito do trabalho. É um choque, obviamente, é trabalhador autônomo, é trabalhador subordinado, qual é a característica desse profissional? Mas, no meu entendimento, aqui nós não estamos falando de uma regulamentação no âmbito do direito do trabalho, embora nos pareça que para o governo seja essa a perspectiva. A possibilidade de revisão da legislação trabalhista em destaque nessa entrevista com o especialista em direito trabalhista e empresarial, Roberto Faria, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, bom domingo e, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, agradeço, um bom domingo a todos.